O partido PCO comemorou os ataques terroristas do Hamas contra o Estado de Israel e veio a público nas redes sociais, inclusive, dizer o seguinte: ontem foi um dia histórico, não só para o povo palestino, mas para todos que querem ver o mundo livre da opressão, da tirania e do terrorismo. O Hamas acendeu a chama da resistência contra o Estado terrorista e fictício de Israel. Todo o apoio ao Hamas. Fim de Israel. Um partido que recebe dinheiro público, certo? É um dos 30. Mas assim, é triste porque agora é um momento de solidariedade, né? Sem Independente se gosta de Israel ou não gosta, mesmo em Israel, a oposição está se juntando com a situação para combater o terrorismo, né? No momento onde a gente vê imagens de crianças numa gaiola servindo de escudo para terroristas, eu acho que a mensagem... Mas sabe o que me incomoda nessa nota do PCO? Me incomoda profundamente. É a ideia que não dá para conviver dois estados de forma harmônica. O Estado de Israel e o Estado da Palestina. Como se defendesse a existência do Estado de Israel, você automaticamente seria contra o Estado da Palestina. Não. A gente tem que arrumar uma solução internacional, uma solução humanitária para criar dois estados com as fronteiras sendo respeitadas e sendo definidas por todo mundo. Falando criminalmente, um partido político que tece uma nota, uma manifestação de nota dessa, eu posso falar que é uma organização criminosa, porque ele está fomentando o extermínio de outras nações, ele está fomentando o genocídio, ele está fomentando crimes. Então ele deve ser sim apurado e para uma possível responsabilização penal, inclusive extinção desse partido. Eu quero entender o seguinte de vocês: qual que é a dificuldade de uma parcela significativa aí de uma esquerda mais extremada de condenar isso? Olha, qual que é a dificuldade, mano? Eu vou além dizendo que muitas vezes a postura ideológica anti-Estado de Israel esconde o antissemitismo. E isso é muito grave. Ou seja, há uma intolerância com a comunidade judaica por parte de parcelas extremistas da esquerda brasileira, que, claro, são minoritárias, mas que existem e que devem ser repudiadas com todo vigor por qualquer democrata. O que você acha, doutor? Vai lá, Daniel. Por favor, O que mais me impressiona é ver o partido fazer uma declaração dessas que, de novo, tenta jogar pessoas contra pessoas. Não é grupos de mistura briga Hamas militar. e Palestina, né? Ele Como se fosse prega, uma coisa ele só. prega o fim de Esse é o Israel. ponto. É até pior. Ele dá a entender que o Hamas representa a Palestina Verdade. e joga os povos uns contra os outros. E a gente embarca nisso. E eu insisto, isso acontece não com essa intensidade, mas até aqui no Brasil. E aí eu termino me perguntando: o que pretende um partido político quando dá uma declaração que vai satisfazer a uma ínfima minoria de malucos? Pois é. O partido político, se ele quer conquistar o poder, ele tem que pensar em conquistar uma parcela um pouco maior da população. Quantos brasileiros podem ter aplaudido essa fala absurda do PCO? Fala ideológica criminosa, né? Criminosa, que deve ser apurada. Não Eu é acho. ideologia. Isso é crime, ideologia né? e crime são coisas diferentes, né? Isso é Exato. só criminoso, E acredito não é nada até que ideológico. quem é né? de extrema esquerda, não coaduna, não aceita esse tipo de fala, de narrativa, de extermínio de pessoas. Pois veja, essa repercussão toda que está acontecendo em Israel também repercute na política brasileira. Hoje, inclusive, um dos coordenadores da campanha do deputado Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo, que é o Jean Gorenstein, ele estava coordenando a área de saúde da pré-campanha do Boulos, fez uma nota pública de retirada da campanha, justamente pela falta de posicionamento firme por parte do pré-candidato do PSOL à prefeitura. Gravou um vídeo. Isso está repercutindo muito na comunidade judaica, um posicionamento... E a Luciana Genro, do PCO, publicou ontem mesmo... Do PSOL, desculpa, do PSOL, que é do partido do Boulos, defendendo a causa palestina.
E, de novo, não é nem questão de discutir a causa palestina, não é o momento disso agora. Agora é questão de discutir como estancar ataque terrorista. Ponto final. E o Jean aí, só fazendo um ponto, Jean, o Ilcinho sabe, a par da questão técnica de saúde pública, que ele é um grande especialista, ele também suavizava a campanha do Boulos. É alguém que foi secretário na gestão do Dória, que foi secretário na gestão do Bruno. É uma perda significativa, né? Ele suavizava para uma parcela da população a campanha do Boulos. E para um candidato que quer de alguma forma demonstrar e fazer aceno para o centro, né, é uma perda significativa. Ele pede Mas o Boulos não fez, mas o Boulos fez uma declaração contra, né? A favor do Hamas. Não vi ele fazendo isso, né? É a falta de declaração dele É pública. a falta, segundo o Jean Gorenstein, é a falta de um posicionamento firme, porque o Boulos se declarou favoravelmente em relação à Palestina, não entrou, obviamente, na questão do Hamas, mas fez um posicionamento até semelhante ao do presidente Lula de condenar ataques terroristas, mas não nominou. Hamas deixa de Contra o lado. Hamas. E, obviamente, isso para um judeu e para a comunidade judaica, isso é muito forte. E quando a gente fala em extermínio de pessoas, guerra, crimes, execuções, a gente está, igual acho que o Ilcinho falou, ou o doutor falou, a gente está ultrapassando a ideologia. A ideologia está de outro lado, quando a gente está falando em violação frontal aos direitos humanos. Ideologia... Nós estamos falando de guerra, né? É outra Não estamos falando de religião, não estamos falando de... Estamos falando de guerra, terrorismo, pessoas de bem sendo mortas, crianças sendo mortas, mulheres sendo expostas. Não cabe ideologia. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos politizando. Isso aqui não é política. Eu posso ler a nota política do já Boulos, ficou só para pra- trás. Muito Por tempo. favor. A política ficou para trás. Nós estamos Qual que é a nota do Boulos? A nota do Boulos disse o seguinte: minha defesa dos direitos do povo palestino é pública. Cheguei inclusive a realizar uma visita à Cisjordânia em 2018, da qual, segundo ele, os bolsonaristas estão utilizando imagens para propagar fake news. Agora, condeno sem meias palavras ataques violentos a civis, como os que mataram nas últimas horas 250 israelenses. Esse foi publicado à meia-noite, né? Então os números estão desatualizados. E 232 palestinos. Deixo minha solidariedade às vítimas e seus familiares. Defendo uma solução pacífica e duradoura que passe pelo cumprimento do direito internacional e das resoluções de paz. Ou seja, o que faltou foi a condenação e a menção ao Hamas. Mesma coisa do Mas Lula. a nota dele foi parecida mesma com o governo posição do- brasileiro. Mesmo. Mas foi o que o Paulo falou. Mas a ausência Mas o de problema- menção ao Hamas é algo que preocupa toda a Não, comunidade judaica. realmente não sei por que a esquerda tem algum tipo de problema em apontar o dedo para esses movimentos terroristas. Assim como tem também para criticar movimentos autoritários de esquerda, como Cuba, Venezuela. E esse é um vício que a esquerda tem que mudar, né? Se a esquerda quiser participar do debate público com qualidade no Brasil, ele tem que mudar esse viés dela. Em investigação, está aqui a delegada conhece 300 mil vezes mais que nós, mas tem um ditado que diz: follow the money. Siga o dinheiro. É bem capaz que tenha alguma coisa, alguma ligação de uma coisa. Mas uma coisa que eu tenho receio também é a partidarização e politização do evento que aconteceu em Israel, né? Porque parece que, infelizmente, tudo no Brasil, como no mundo, é política. Nós vivemos isso. É impressionante. Ah, Pepe, olha o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. O Trump não deu um dia, já está em cima do palco, no microfone, falando que a Nem culpa é do pra Biden. direita nem esquerda tem o direito de politizar. Isso que é verdade. E ali o Biden perdeu a grande oportunidade, porque ele iria ser, claro, aquele que faria a Arábia Saudita assinar finalmente a Abraão, né, os acordos de Abraão, Sem o dúvida. tratado de conciliação com Israel. Então isso, claro que colide um pouco com todas as expectativas do Biden. Gente,